A gente está vendo o livro de Filipenses. Eu quero que você abra nesse texto, por favor. Filipenses capítulo 1. São 4 versículos só, do 27 ao 30. Raquel também teve enferma, né? Lembrando e agradecendo aí as orações dos irmãos. Também ela teve enferma durante o mesmo período. Ela está melhor do que eu, né? Não sei se é normal, o homem, né? A enfermidade no homem parece que é mais bruta, né? Mais brutal, né? Raquel está bem, glória a Deus. Vamos ler então, Filipenses 1, do 27 ao 30. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra, lida nessa noite. Nós rogamos a Ti, ó Deus, que pela graça do Senhor, essa palavra possa ser explicada, aplicada, compreendida, e possa trazer frutos, ó Pai, de salvação, de edificação, de conversão, meu Pai, em nome de Jesus. A começar do púlpito, ó Pai, faz essa obra em nós. A Tua palavra é o nosso sustento, Pai. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quero começar nessa noite falando a história de um jovem, então, chamado Simon Estilita. Eu sabia que ia errar o nome dele, né? Como vocês sabem quando está preparando algo. Simon Estilita. Simon Estilita, ele foi ordenado ao Sagrado Ministério quando ele tinha 16 anos. Só que depois ele foi expulso de comunidades monásticas e foi viver como eremita. Então ele montou uma tenda no deserto, procurando ficar isolado do mundo. Lá ele passou alguns anos vivendo, inclusive todo o período da quaresma, né? Os 40 dias ele ficou sem comer e sem beber. Haja visto a sua devoção. Depois ele foi descoberto por alguns, sua fama começou a correr. As pessoas começaram a buscar Simon com o propósito de buscar auxílio espiritual. É sempre assim, né? Quando a gente sabe que alguém se consagra mais, a gente vai buscar esse irmão. E isso aí é desde tempos remotos. Então ocorreu isso. Mais incomodado pela importunação dos irmãos, ele teve outra ideia. Ele resolveu se isolar ainda mais. Aí ele foi morar no alto de uma montanha, numa barraca pequenininha, ele ficava até em pé. Aí, mesmo assim, não adiantou. Sua fama corria solta e as pessoas, os irmãos, encontraram mais uma vez o Simon. Então, ele teve outra ideia. Ele resolveu construir uma torre de 15 metros de altura e morou lá. Passou lá 36 anos morando no alto da torre, somente sendo visitado por discípulos que iam levar mantimentos, né? Obviamente, ele passou 36 anos sem se alimentar. Então Simon, ele teve essa vida porque ele entendia que essa era a melhor forma de glorificar a Deus, saindo do mundo, forjando um ambiente onde ele estivesse ali livre das tentações mundanas, pensando ele que essa era a melhor forma de se consagrar através do isolamento. Talvez você tenha uma tendência monástica também de pensar que fugir se enclausurar seja a melhor opção para fugir desse mundo. Ora, meus irmãos, mas nós bem sabemos que, biblicamente falando, esse não é um propósito de Deus. O mundo é a arena na qual o Senhor Deus, ele usa para transformar
os seus santos, para santificar, para provar. O que Simon estava fazendo era colocando um sofrimento, autoimpondo um sofrimento para si. Ele estava querendo forjar um sofrimento, porque ele ficava ali isolado, sem se alimentar muitas vezes, distante das pessoas. Ele estava também se distanciando do mundo e também se distanciando da própria comunidade, porque os irmãos iam lá e ele achava muito chato ter que estar ali dando auxílio para os irmãos na fé. Então perceba que esse é um tipo de espiritualidade que, por mais que a gente pense ser algo bem intencionado, não é o ideal cristão. Veja, essa carta de Filipenses, ela foi escrita por alguém que estava enclausurado, não por ter voluntariamente sido entregue à prisão, mas o apóstolo Paulo, que é autor da carta aos Filipenses, por causa do evangelho, ele se encontra entre algemas e prisões. Mas veja, o que ele está fazendo é o quê? Se envolvendo com a comunidade dos santos, e ele sabe que continua no mundo, passando os perrengues e as lutas nesse mundo, e o que ele quer mostrar para os filipenses agora, que estão livres, ele quer ensinar a melhor forma desses irmãos glorificarem a Deus, a melhor vida, a vida digna do Evangelho, como vocês devem se portar nesse mundo. E essa continua sendo uma questão importante. Passam-se séculos e as questões que envolvem o proceder do cristão continuam ainda muito claras, muito pertinentes, elas continuam sendo importantes para nós, porque, meus irmãos, aquele que nasceu de novo, ele tem um propósito na sua vida, e o propósito é glorificar a Deus. Se você, nessa noite, é um crente, você tem o máximo interesse por essa passagem e por esse assunto. Como procurar e como conseguir glorificar a Deus nesse mundo. Eu quero mostrar para vocês que é possível sim. Por mais que você pense que será esmagado por esse mundo, e talvez você já tenha cogitado até tentar um isolamento desse mundo para ver se foge dessas questões mundanas, ou para ver se consegue estar mais firme no Senhor. Essa carta vai nos mostrar a realidade de uma igreja que está no mundo, peregrina nesse mundo, passando as lutas neste mundo, mas que encontra através da palavra de Deus a fórmula de como viver para glorificar a Deus, como viver de forma digna do Evangelho. Vamos ver, meus irmãos, essa passagem, é isso em suma que nós queremos mostrar para vocês, como o cristão pode e deve glorificar a Deus, viver de maneira digna do Evangelho. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que nós vivemos de maneira digna do Evangelho quando nós nos portamos como cidadãos dos céus. Veja, essa carta é escrita para uma igreja que está na cidade de Filipos. Filipos é uma cidade muito importante. Filipos recebeu esse nome em homenagem a Filipe da Macedônia. Quem é ele? O pai do Alexandre o Grande. Aqueles que moravam em Filipos, e ali tinha uma comunidade romana muito grande, e de pessoas que estavam ali com detentores da cidadania romana. E como era importante para a época pertencer a uma cidadania mais bem rotulada da época, onde estava numa ascensão. Roma ainda ainda iria ascender ainda mais, iria alcançar o seu apogeu. Nós estamos aqui no 1º século, então ela iria ter várias outras conquistas, de ordem militar sobretudo, ia conquistar o mundo da época de maneira avassaladora, de maneira poderosa, mas aqui ser um cidadão romano era algo que trazia orgulho para aqueles cidadãos. E dentro desses cidadãos, entre esses estavam o quê? Os cristãos. Veja, então eles poderiam ali serem movidos por um certo orgulho de pertencer a uma pátria terrestre, cujo César era digno de ser exaltado. Percebi, quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, ele começa com uma expressão interessante. Ele diz assim: vivei
de modo digno. Se você tem outra tradução aí, ela vai dizer assim, portai-vos. O que significa isso? Se comporte como um cidadão do céu. Se comporte como um cidadão celestial. Veja, vocês pertencem a Filipos, vocês são romanos. Paulo poderia dizer, eu também sou. Mas veja, eu não me valho disso, eu não me aproprio desse orgulho de pertencer a uma cidadania mundana. Muito embora isso traga as suas vantagens, o próprio apóstolo Paulo ganhou algumas vantagens por ser um cidadão romano, quando ele viu que foi achincalhado e não passou pelo processo, não foi tratado como um cidadão romano, então ele recorre ao seu direito como cidadão romano, né? Até mesmo ganhando o direito de ser, de um pedido de desculpas formal. Mas veja o que ele está se valendo aqui. Olha, vocês precisam se portar ou viver de maneira digna do Evangelho. Se vocês sentem-se orgulhosos e querem honrar o nome de César, vocês precisam entender que vocês têm um Senhor acima de César, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele está falando do Evangelho. Vivam de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? Que o apóstolo Paulo tanto fala e repete aqui, é a boa nova de salvação. Entendendo que o Deus ele criou o homem de maneira perfeita, mas o pecado invade a humanidade e agora esse homem está condenado ao pecado, condenado ao inferno. Mas eis que o Senhor Deus muda a sorte do homem pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por pecadores. E essa é a boa notícia, essa é a boa nova. E essa é a notícia que deve mudar a nossa vida completamente, meus irmãos. Essa é a notícia que deve mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir. Nós não mudamos para obter salvação, sabemos que a obra de salvação é uma obra unilateral, é uma obra que pertence ao Deus Todo-Poderoso por meio do seu Santo Espírito, é uma obra dele. Mas uma vez que ele nos salva, agora ele coloca uma nova disposição no nosso coração. Se eu não me comporto para obter salvação, agora por causa da salvação, por causa da ação do Espírito Santo, eu preciso me portar de maneira diferente. De maneira diferente. Vejam, meus irmãos, quantas pessoas agora, elas fazem questão de honrar com um certo segmento político, ou vestindo a camisa da empresa, ou de alguma forma vestindo a sua camisa do seu clube, e ele tenta honrar o máximo ali, porque ele dá um certo peso, um certo valor a isso, aquilo. Meus irmãos, vocês não acham que o Evangelho é muito mais importante para nós? E por causa dessa obra maravilhosa, eu preciso me portar de maneira digna? Essa palavra portai-vos aí, o início dela lembra uma palavra conhecida nossa, politel. Vem de política. É dessa palavra que surge a expressão política. Ou seja, significa viver como cidadão de um país que cumpre as leis. Ele vive de acordo com a palavra de Deus. É isso que rege a sua vida. Ele é um cidadão, a gente pode usar aqui essa tradução como se fosse um cidadão politizado. Isso dá um problema tão grande nesses dias, né? Eita, está dizendo que você tem que ser politizado. Sim, você é politizado. Porque você é um cidadão dos céus. E você vive segundo a lei do céu. Essa a nossa identidade. É isso que nos marca. É isso que muda o nosso comportamento e a nossa forma de viver. A nossa forma de viver. Veja, o que é que caracteriza uma pessoa que conheceu o Senhor Jesus? O fato dela ser um cristão. E o que é ser um cristão? Era um termo pejorativo no primeiro século. Continua sendo hoje, né? Ser cristão, embora seja tão amplo esse termo, né? Mas o fato de você ser um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo.
que pela sua forma de viver, pelo seu proceder, você lembra seu mestre. 1 João vai dizer assim: aquele que diz que está nele, vocês sabem o resto desse versículo? Também deve andar como ele andou. Aquele que diz está nele. É interessante, porque ele vai dizer assim: se você diz, isso vai ter que ser demonstrado pela sua forma de viver. Não é pelo muito falar, não é somente por uma declaração de fé, não é somente por estar na igreja no domingo à noite, mas sobretudo por uma forma de viver que lembra de maneira muito clara o seu mestre, o seu Senhor, andar como ele andou. Meus irmãos, nós vivemos uma crise muito grande de testemunho da fé. Se por um lado nós percebemos um grande avanço e crescimento do Evangelho, eu não sou daqueles que ficam dizendo assim: é muita gente, mas tem muita gente não crente. Eu dou glória a Deus pelo crescimento, até mesmo porque crendo na doutrina da eleição, entendendo a palavra de Deus, eu sei que tem joio e sei que tem trigo. Mas o fato é que nós notamos que o nosso testemunho às vezes é tão fraco, meus irmãos. Nós temos sido conhecidos por tantas coisas, menos pelo Evangelho. Temos sido conhecidos por bandeiras, por militâncias, por isso, por aquilo, mas menos pelas marcas de Cristo. Que coisa, não? Tem uma cristã chamada Rosária Butterfield. Ela tem um livro muito interessante chamado Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. É isso, né? Mais ou menos o tema do livro. Aí, ela era uma militante, né? Homossexual, enfim, incrédula, né? De maneira geral, incrédula. E ela fala do seu dilema e da sua aproximação com o Evangelho. E tem uma parte curiosa do seu testemunho que ela diz que ela ia com o seu carro, ia para o estacionamento de uma igreja presbiteriana, e ela encostava lá o seu carro e ficava olhando o comportamento dos irmãos quando saíam da igreja. Então, veja como isso foi importante. Deus usou essa observação da Butterfield, porque ela entendia algo que muitas vezes nós não estamos atentos, que é o quê? Que pelas nossas boas obras o mundo há de glorificar o nosso Pai. Meus irmãos, veja, se tiver um não crente aqui, ele não vai notar muita diferença entre a gente. Ele não vai ter nem essa oportunidade. Ele vai ser convencido, impactado pela palavra. Essa é a nossa oração. Mas a partir do momento que ela sai por essas portas, e nós todos saímos por essas portas, o que vai ser pesado para ela é a forma como nós vivemos lá fora. É a forma como nós testemunhamos acerca do Evangelho. Eu pergunto a você, será que você tem sido observado? Será que alguém tem estacionado o carro e tem olhado como você se comporta? Será que alguém tem olhado pela janela ou por cima do muro, sabe como é a vida lá na sua família? Ou alguém que olha no outro birô, lá do seu trabalho, está olhando para o outro birô? O fato é que nós somos observados e devemos ser observados, sim. É por isso que Simon está equivocado. Quando ele é um eremita, quando ele constrói uma cabana no deserto, ou quando ele constrói uma casa a 15 metros de altura. Não, é descendo que se vive o Evangelho. É no nosso dia a dia, são nos nossos relacionamentos. É assim que nós mostramos de fato, se nós andamos, se nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser vistos pelo mundo. Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Esse negócio de brilhar, né? Ixi, muito perigoso. As pessoas hoje brilham na internet, né? Nas redes sociais. Mas olha o propósito aqui: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse brilhar aqui é andar na luz. É andar na luz, ou seja, não tem como ser discreto. Não há crente discreto. Ele vai chamar a atenção do mundo pelo seu testemunho positivo ou por estar envergonhando.
caminho do Senhor. Palavra de Deus. Você tem levado isso a sério na sua vida, meu irmão? Você tem entendido que grande compromisso você tem? A camisa que você veste, manchada de sangue, do Cristo que padeceu, que pagou o preço. Isso é importante a gente considerar. Interessante que nessa passagem, Paulo está dizendo assim, ó, ainda que eu esteja, mesmo estando perto de vocês ou longe de vocês, eu quero ouvir acerca da forma como vocês têm vivido. Pensando que aqui o primeiro compromisso dos filipenses não era para com o apóstolo Paulo. Às vezes nós vivemos uma vida de prestação de contas, tem algo que é positivo nisso, né? Estar prestando contas ao irmão, mas às vezes apenas uma vida de aparência, para mostrar, talvez você esteja aqui e você é cristão, para mostrar ao seu pai que você se comporta direitinho, né? Ou talvez para mostrar, você sente-se incomodado porque na sua sala tem um cristão, e você queria ver bem tranquilo, mas porque tem um cristão ali, você fica todo tolhido. Ou então no seu trabalho tem um colega, e você, meu pai, eu queria viver longe, sem essa pressão. Paulo está dizendo assim, olha, mesmo que eu esteja com vocês, ou estando distante, eu quero ouvir, no tocante a vós outros, que vocês estão firmes no Senhor. Preciso ouvir, isso vai trazer alegria ao meu coração. Eles poderiam ser tentados a ter uma conduta aceitável somente para agradar a Paulo. É interessante porque, muito provavelmente, Paulo está preparando o terreno aqui, porque está preso. Ele não sabe se vai ser liberto ou se vai ser condenado. Ele está dizendo assim, ó, ainda que eu parta, ainda que eu vá embora, ainda que eu seja morto, vocês continuam tendo um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes o nosso tutor se afastou da gente e a gente desfalece na fé. Talvez você era muito crente quando seu pai estava vivo, seu pai faleceu, partiu, você hoje está com uma fé bem capenga. Mas a nossa fé não pode depender de outro humano. Nossa fé depende do Senhor e é para a glória do Senhor. Né? Eu preciso andar com minhas próprias pernas. Você aqui, adolescente, jovem, novo na fé, um novo convertido, você sente que ainda a sua fé está muito atrelada à fé dos seus pais, sabe? Queira ter esse compromisso individual. Queira caminhar com suas próprias pernas, não independente do seu pai, da sua mãe, que são tutores seus. Se você tem essa experiência do nascer de novo, talvez seja a hora de tirar as rodinhas da bicicleta. Seu pai conduziu você, mas diga, Senhor, eu quero andar com minhas próprias pernas. Eu quero ter a minha própria experiência de conversão, de devoção. Eu quero honrar com a fé do meu pai, mas eu quero conhecer a Ti, Senhor. Eu quero estar perto de Ti, Senhor. Isso é tão maravilhoso. Se os meus pais se alegram tanto em servir, eu preciso conhecer a Ti, ó Deus. Esse deve ser o intento do nosso coração. Não descanse enquanto você não conhecer a Cristo. Não pare de buscar enquanto você não tiver uma experiência de novo nascimento. Não depende de você, mas depende do Espírito. Mas bata na porta do céu. Ele ouvirá você. Senhor, eu preciso nascer de novo. Irmão, a sua necessidade mais urgente hoje é de novo nascimento. É de conhecer a Cristo. É de se encontrar com o seu Salvador. Para dizer, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Obrigado, meu pai, por ter me conduzido até aqui. Obrigado, pastor, por estar me conduzindo. Obrigado, igreja. Mas hoje eu conheço o meu Salvador. Eu conheço o meu Salvador. Isso é uma experiência extraordinária, meus irmãos. Aos 13 anos eu estava na porta da igreja presbiteriana. Não lembro qual foi o sermão, mas eu me lembro que foi hoje o pastor Joabe, então presbítero da quarta igreja. E ele pregou o evangelho, e ele convidava pessoas a uma vida de arrependimento e fé. E eu me lembro que naquele dia o Espírito Santo me empurrava, e eu disse, Senhor, eu vou dar esse passo de fé,
porque eu sinto que o Senhor está me conduzindo. E naquele dia, talvez você não tenha uma conversão, uma experiência de conversão pontual. Eu tive uma experiência de conversão pontual. É uma vida de conversão, mas naquele dia eu senti algo diferente de tudo, né? E eu me lembro que depois do culto, lá nas Malvinas, eu saí, fui para casa, sozinho. Aprove a Deus, acho que era um período junino, onde toda a minha rua ia para a igreja. Toda a minha rua é exagero, né? Uma hipérbole. Mas, assim, vários jovenzinhos iam para a igreja, 13, 14, 15 anos, etc. Mas aí teve uma época, eu acho que foi uma época junina, em que o pessoal começou a ir para o Parque do Povo e tal. Aí teve um dia que eu disse, a minha rua era bem comprida assim, aí eu disse, hoje eu vou sozinho. E cada passo era contado. Eu dizia, hoje eu estou indo sozinho para a igreja. E foi num desses dias que eu fui sozinho à igreja e que o Senhor me chamou. Aí eu voltei correndo, olha a loucura, meu pai do céu. Eu voltei correndo, eu me lembro que eu voltei para casa chutando pedra. Não sei, essa é loucura, né? Eu voltei chutando pedra, eu tinha uma alegria que eu não sabia conter mais. Eu digo, Senhor, um rio de alegria está dentro de mim, e eu só posso correr. E eu só posso correr. Meus irmãos, se vocês querem uma experiência marcante na vida de vocês, é uma experiência de conversão. E eu rogo ao Senhor que vocês tenham essa experiência, que vocês conheçam o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, viver de maneira digna do Evangelho é viver como um cidadão do céu, nessa terra, numa pátria que não nos pertence mais. Agora nós fomos transferidos, o coração já está no céu, no entanto, nossa casa ainda está na terra. É interessante, eu ainda quero pontuar algo dentro desse primeiro aspecto, dessa própria questão de testemunho, né? A importância de, muitas vezes, a nossa fé ser provada quando nós saímos de casa, né? Então, a nossa palavra pastoral é de cuidado, se você passa a semana fora de casa, você é jovem, vai fazer universidade fora, se você é representante comercial, está muito tempo fora de casa, sabe? Vigie, policie o seu coração. A gente tem um exemplo muito bacana aqui, vocês não têm vindo na quarta-feira, mas tem um irmão chamado Tiago, que ele é lá de Olinda, né? Lá de Olinda, e quase todas as quartas-feiras ele está aqui. Ele veio a trabalho, passa a semana aqui em Campina e volta, geralmente, no final de semana para Olinda. E quase todas as quartas-feiras ele vem, pega seu Uber e vem para cá, para a igreja, estar em oração. Ele entende que está longe de casa. E por estar longe de casa, ele precisa vigiar o seu coração. Certo? Se você precisa passar a semana fora, procure igreja, meu irmão. Procure um grupo onde você possa estar sendo vigiado no seu coração. Tá bom? Veja, viver de forma digna significa também a gente preservar a unidade da fé. Nós fazemos parte de um corpo, nós não somos um exército de um homem só, né? Com uma música do Engenheiros do Havaí. Nós não somos exército de um homem só. O próprio apóstolo Paulo ele não está se colocando aqui como alguém autossuficiente, porque ele está em cadeias, em prisão, mas ele está pedindo oração. Ele está perto da igreja, ele sente que para aquecer o seu coração, a sua fé, ele precisa estar perto. Ele precisa estar perto da igreja, seja por correspondência, seja por oração. Olha o que ainda diz o verso 27, eu vou repetir porque a ênfase é no final, que diz assim, vamos ler juntos? Vamos? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Parece que Paulo aqui está antecipando algo que ele vai tratar lá no capítulo 4, porque está havendo uma discordância entre duas irmãs, eu digo que é duas irmãs da SAF aqui, Evode e Sintique. Está tendo algum tipo de burburinho, algum tipo de dificuldade, e Paulo se mostra assim, uma forma pastoral muito eficaz de tratar as situações, porque ele não toca, se nós estivermos certos nessa nossa interpretação, ele não toca diretamente na questão em si, mas ele toca de maneira mais ampla, mais abrangente, como se querendo preparar o coração.
Muitas vezes nós queremos tratar de uma questão e a gente é tão, às vezes, tão direto, tão objetivo, né? Ele não sabe preparar o terreno, não sabe preparar o caminho. Está aqui, vamos aprender com Paulo. Como é que a gente prepara o caminho? Você sabe que tem que tratar alguma coisa na vida do seu cônjuge, sabe que tem que tratar alguma coisa na vida do irmão. Vai preparando o caminho pelo Evangelho. Vá, né? Asfaltando, né? O caminho vai ficar mais leve, o caminho vai ficar mais suave. A palavra aqui, estáis firmes, ou permanecer firmes, ela significa ficar imóvel, numa posição fixa. A gente pode pensar na imagem de um soldado, né, que ele está à frente de batalha, está alinhado. E veja, essa é uma linguagem militar para os filipenses, isso é, né, muito claro, por pertencer a Roma, né, pelas suas investidas do exército romano tão famoso. Então, essa é uma linguagem na qual Paulo é muito feliz, né, movido pelo Espírito Santo, fazendo com que os irmãos filipos pudessem compreender melhor o que ele está querendo dizer aqui. Através de Filipe da Macedônia e de Alexandre o Grande, eles tiveram grande êxito militar, alcançaram grandes vitórias, inclusive contra os gregos. E eles treinavam as tropas para ficarem bem juntas e a lutarem com menos homens do que os próprios adversários. Em muitos momentos, era um soldado romano contra 3 bárbaros. Vocês lembram das imagens dos filmes épicos, filmes de guerra, quando trata de Roma? E às vezes tem uma imagem, uma visão meio panorâmica, né? Então, o exército romano, ele tem a cavalaria, a infantaria, o estandarte, de uma forma bem organizada. Do outro lado tem os bárbaros, eles vêm todo maluco lá com seus machados, aquele todo bagunçado, então eles partem para a guerra, e assim, dentro do movimento do próprio exército, né, romano, eles iam com muito mais eficácia, e eles conseguiam obter vitória pela forma como eles se organizavam. E um lema do exército romano era você proteger o outro soldado. Então você é fraco, mas você está numa fileira, você se torna forte. Porque o escudo do seu companheiro vai te proteger também. Vocês lembram daquelas imagens, né? Onde todos fechavam seus escudos e vinham os dardos inflamados dos adversários, então as flechas elas não penetravam no exército. As baixas eram menores do que as baixas do exército oponente. Então havia todo um movimento sincronizado. A grande força do exército romano era a sua forma inteligente de combater, onde um protegia o outro. Paulo está querendo mostrar isso aqui. Não se permitia divisão na hora do combate. Soldados avançavam, eles teriam que estar o quê? Ombro a ombro. Que tipo de luta é essa? Lutando juntos pela fé evangélica. Esse lutar aqui, esse texto é muito rico nessas expressões. Lutar representa dispensar todos os esforços como um atleta. Ele está numa linguagem militar, mas agora ele usa uma linguagem do atletismo, né? Você tá investindo ali todos os esforços. Para quê? Como se trabalhando em equipe. Mais uma vez, uma ideia de unidade, entende? No avanço e agora na resistência. Então, eles estão juntos e eles devem entender que fazem parte da mesma equipe. Como eu disse para vocês, não há um exército de heróis solitários. Não é um esporte individual, mas é um esporte coletivo. Paulo está entendendo aqui, não é um superapóstolo, mas ele faz parte de um corpo, ele faz parte de um todo. A unidade espiritual aqui, ela mostra que o propósito dessa luta é um propósito solene, tão importante, uma causa tão nobre. Muitas vezes nós nos mostramos aqui muito unidos somente em torno de outro tipo de pautas sociais, políticas, filantrópicas, mas se é esse o motivo, aquilo que é mais importante, ele vai perder a força. Perceba que a comunhão aqui, ela se forja aonde, meus irmãos? No campo de batalha.
Sabe por que a nossa comunhão não anda tão forte? Porque a gente anda lutando por causas que não são o evangelho. E quando a gente luta por causas que não são o evangelho, o que é que a gente faz? A gente vai se fragmentar. A gente vai se fragmentar. Hoje a igreja evangélica é uma igreja que se mostra tanto quanto fragmentada. Porque luta por bandeiras alheias ao evangelho, ou que tocam no evangelho, mas que não são a causa principal. Hoje a gente está mais disposto a estender a destra de comunhão a alguém que comungue de ideais ideológicos com a gente do que pelo próprio evangelho. A gente se sente muito mais, o nosso discurso é muito mais afiado, muito mais afinado, vamos usar a expressão afinado, com pessoas que defendem as mesmas bandeiras que a gente, e nós olhamos para a igreja que defende o evangelho e a gente se afasta dessa comunhão. Isso é lamentável, de uma forma gritante. A igreja brasileira há de sofrer muito por causa do que tem feito. Do que tem feito. Se a nossa unidade, meus irmãos, ela girar em torno dessas questões, elas são mutáveis, elas são voláteis, elas mudam de década, elas mudam por cultura. Mas se os nossos laços eles são pautados no evangelho, que saudade eu tenho, meus irmãos, da época que a gente podia comungar mais dos nossos ideais de sermos, pelo simples fato de sermos cristãos. Isso já era algo... Eu sei que isso é muito genérico, né? Há tantos segmentos não cristãos que se infiltram dentro da igreja, mas aquilo que é basilar para a nossa fé, Cristo é o único Senhor, nós cremos, né, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, cremos na sã doutrina, isso era suficiente para fazer com que a gente andasse tão juntinho, ombro a ombro. Agora a gente puxa os nossos escudos para a flecha bater no próprio irmão na fé. Eu acho isso tão absurdo, meus irmãos, tão lamentável. Eu oro a Deus para que o Senhor faça com que a gente se enfileire novamente. Eu não sei se por meio de uma perseguição. Alguns dizem que a perseguição ela é consequência da fidelidade, né? Alguns dizem que é por causa da fidelidade. Se a igreja for fiel, ela vai ser perseguida. Que seja. Mas que o Senhor Deus ama mais a igreja do que nós aqui. E Ele tem os seus meios de manter a unidade da igreja. Pelos meios soberanos, para que a igreja se mantenha unida, ombro a ombro, lutando pela fé evangélica, entregue aos santos. Oh, que maravilha! Oh, Senhor, que o Senhor nos volte aos nossos soldados às fileiras, amando o evangelho com o estandarte de Cristo em suas mãos, meus irmãos. Amém, queridos? Vamos encerrar com o terceiro ponto. Viver de forma digna significa estar pronto para... Como não é diferente na carta de Filipenses, a enfrentar as adversidades. Há um adversário aqui. Paulo, diretamente, ele não revela que tipo de adversário é esse. Inclusive, alguns intérpretes vão dizer que são inimigos espirituais. Talvez aqui a gente tenha uma pista melhor no capítulo 3. Olhe lá, capítulo 3, versículo 2. Vai dizer aqui, né, que acautelai-vos dos cães, né? Cautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, certamente aqui a gente tem uma dica, uma pista de que tipo de inimigos a igreja estava enfrentando aqui, eram falsos mestres. Ele estava enfrentando uma certa oposição, a gente já viu isso. Nesse mesmo capítulo, Paulo tinha alguns desafetos, só que esses desafetos, ao que parece, eles eram crentes. Porque no capítulo 1 ainda, a gente viu isso na outra exposição, deixa eu me encontrar aqui, no versículo 15, alguns efetivamente proclamam ao Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. No verso 17, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Aqueles. Ele estava falando de um grupo que estava
pregando o evangelho por inveja. Mas não está dizendo que não era crente. Parece que esses camaradas eram crentes. Agora ele está falando de um grupo a qual ele, segundo o capítulo 13, chama de cães. Ou seja, eram opositores do evangelho. Judaizantes que estavam infiltrados na igreja de Filipos, certamente, para desvirtuar aqueles amados da palavra de Deus. Esses agora, eles estão se levantando como oponentes do evangelho. Há um conflito aqui, que Paulo está destacando. Então, mais uma vez, em nada estáis intimidados. É o que Paulo quer ouvir acerca dos irmãos ao enfrentarem essa adversidade. Vocês não fiquem intimidados, mas pelo contrário, que vocês sejam ousados, vocês sejam intrépidos. Veja que quem está escrevendo aqui é alguém que está encarcerado, mas que não está negando sua fé. Sejam corajosos. Paulo ele ficava sendo guardado pela guarda pretoriana e ficava pregando o evangelho, e ele estava colhendo os frutos até desse trabalho de evangelização. Então, ninguém melhor do que o Paulo para dizer, olha, vocês não precisam se intimidar com essas ações malignas. Por quê? Ele vai tocar algumas razões aqui. Primeiro, porque esse sofrimento, essa adversidade é prova de salvação. Porque ele diz, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Essa palavra perdição aqui significa destruição eterna. Os inimigos estavam vendo Paulo aprisionado, a igreja sofrendo, como se a igreja fosse não tivesse dono. Ou seja, era um sinal evidente de perdição. Eles estavam olhando, os cristãos, eles não resistem. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo, Paulo mais para frente seria morto, então é um fracasso, eles estavam dizendo. Olhe para o fracasso. Vocês querem ser fracassados, não sejam cristãos. Porque ser cristão é algo que traz o quê? Somente dano e sofrimento. Aí Paulo está dizendo, olha, não enxergue o sofrimento da forma como o mundo tem enxergado. Porque o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, porque isso vem da parte de Deus. Viver de maneira digna é encarar o sofrimento e entender o sofrimento vindo, nesse aspecto, da parte de Deus. E qual é o sofrimento que vem da parte de Deus? O sofrimento que é sofrido, vou usar a expressão, o sofrimento que é sofrido por causa da justiça, por causa da integridade, pelo simples fato de ser cristão. Então, se eles estão vendo que isso é prova de perdição, é perdição sim, mas para eles, não para vocês. Porque o simples fato de vocês estarem lutando na fé, esse já é um bom sinal. Se vocês estão lutando, é porque vocês foram chamados para fazerem parte de um exército celestial. Vocês foram chamados para fazerem parte desse exército do Senhor, para militar, para lutar. Então isso é um bom sinal, está dizendo aqui. Sofrer é um lembrete que agora Filipe se tornou uma terra estranha e insegura. Veja, porque eles estavam ali protegidos, pela cidadania romana. Quem é que ia enfrentar Roma? Então, eu me sinto tão seguro, eu estava no meu condomínio romano, com cercas elétricas, com segurança, com guarita e com câmeras. Então, eu estou tranquilo. Mas essa estabilidade será transformada em adversidade. Porque agora, se vocês se dizem ser cristãos dentro de Roma ou em Filipos, vocês agora entendam que estão agora vivendo em terra estranha. Vocês não têm mais essa estabilidade que vocês tinham antes. E por causa disso, vocês devem glorificar a Deus. As lutas do mundo é o choque de realidade que precisamos. Às vezes, quando o mundo está tão confortável para a gente, então vem um choque, precisa vir as dificuldades, a perseguição, e quando vem essas coisas, o que é que eu lembro logo? Onde sou dessa terra? Ou eu entro em desespero, porque o meu mundo, as paredes estão sendo demolidas, ou então eu fico cada vez mais convicto de que aqui não é o meu lugar.
É nessa direção que você deve olhar, que você deve seguir. O mundo não é o nosso lugar. E o que Deus está fazendo, meus irmãos, é isso. Ele está tirando o mundo do nosso coração. E esse é um processo que dói, que faz sofrer, mas é benéfico. Olhem, ó cidadãos romanos, entendam que agora esse mundo de vocês vai ser hostil e vai se virar contra vocês. Você quer ter uma vida tranquila? Viva como um cidadão dessa terra. Abrace todos os privilégios desse mundo. Mas você quer ter uma vida digna? Você quer, meu irmão? Então abrace o Evangelho e pague o preço de ser cristão. Essa é uma vida que vale a pena. É uma vida que vai ser muito desconfortável muitas vezes. É uma vida que você vai muitas vezes dizer, Maranata, e esse é o propósito de Deus mesmo. É o mundo ficar apertado, você olhar para o céu e dizer, Senhor, é verdade. A minha pátria não é nesse lugar. Eu não me sinto confortável nesse mundo. Porque eu sei que minha pátria está no céu. Minha pátria está no céu. Paulo vai mostrar aqui que esse sofrimento é uma dádiva. É uma graça dada por Deus. Olha, a vocês foi concedida a graça de padecer com Cristo e não somente de crerdes nele. Crer em Cristo é algo maravilhoso. O evangelho triunfante aqui, né? Que bom crer em Cristo. Mas não se esqueçam que sofrer por causa do evangelho é também uma graça. É também uma bênção. É também algo glorioso. Você tem ainda sentido isso aqui é algo espiritual, é loucura, né? Está dizendo, você se alegra com o sofrimento, mas não é um sofrimento sem razão, mas é um sofrimento que atesta que você recebeu essa graça. Se você recebe uma graça, meu irmão, você recebe um favor. Deus capacita você a enfrentar essas adversidades. A gente fica por isso que Paulo está dizendo assim, vocês não precisam se acovardar, vocês não precisam ficar intimidados, porque vocês receberam o poder de enfrentar as adversidades. Vocês receberam essa graça dada pelo Senhor. Vocês receberam isso. E vocês têm visto esse mesmo testemunho em mim. Esse é o meu sofrimento também. Eu me alegro pela salvação, mas eu não reclamo pelo fato de estar carregando em meu corpo as marcas de Cristo. Porque para mim isso é algo glorioso. Ele vai dizer assim, e estando, no último versículo aqui, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Essa palavra combate aqui, ela significa, sabe o que, meus irmãos? Agonia. Não um combate onde você fica olhando passivamente, mas alguém que está na linha de frente. Algo que traz agonia. Vocês estão vendo essa agonia em mim. Eu estou escrevendo para vocês aqui, mas eu estou agoniado. Eu sei o peso de cada sentença que eu escrevo para vós. Eu estou aqui, estou em algemas e prisão. O meu corpo sente a dor de servir ao meu Senhor. A minha liberdade foi tolhida. Os meus amigos foram afastados de mim. A igreja por quem eu tenho tanto apego e tanto apreço, agora eu só consigo me corresponder por meio de escritos. Eu sinto essa agonia. Mas alguém sentiu essa agonia no meu lugar. Essa é a mesma palavra que a gente encontra em Lucas 22, 44. Veja se vocês lembram quem disse isso. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando Paulo fala em agonia, ele está lembrando daquele que, estando em agonia, orava
intensamente e suou gotas de sangue. É essa a motivação do apóstolo Paulo. É por isso que ele busca viver de maneira digna do Evangelho, porque ele sabe o alto preço que foi pago. Alguém que estava vivendo confortavelmente, Jesus, na bendita unidade da Santa Trindade, mas que desceu à terra em agonia, em dor, tomando o nosso lugar. E ele sim é o exército de um homem só, porque Cristo sozinho tomou as nossas dores. Não havia companheiro, não havia escudo, mas ele se entrega. Um exército de um homem só, que se entrega por pecadores covardes, mas que agora ele diz, eu vos salvei. E agora esse exército, ainda que cambaleante, ele é fortalecido por esse próprio general. Não servimos a César, mas um Cristo que aparentemente perdeu a batalha. Não é curioso isso? Quando Paulo diz, eles pensam que é perdição porque parece que nós somos derrotados. Sim, parecia uma derrota acachapante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ali estava sendo pago o preço da nossa redenção, meus irmãos. Era ali que o Senhor Jesus Cristo estava pagando com preço de sangue a nossa redenção. Cristo Jesus, que luta, que vence em nosso lugar, para nos tornar agora dignos de sermos chamados de filhos de Deus. E agora, lutar pelo nome de Cristo é algo glorioso, é algo que deve trazer honra para a gente. Não, o cristianismo não é construir uma torre, subir a 15 metros e se autoflagelar, ou impor sofrimentos a si mesmo, e se afastar da unidade dos santos, ou tentar não enfrentar as lutas desse mundo. Não! O Senhor nos dá força, porque o Deus vivo desceu do céu. Ele andou entre nós, Ele venceu esse mundo, e agora o que Ele diz para mim e para você é que no mundo tereis aflições. Mas o que, irmãos? Tenham um bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? E vocês também. Nós haveremos de vencer o mundo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Te bendizemos, ó Pai, porque entendemos a razão da nossa esperança. Eu quero orar, Senhor, em favor da tua igreja. Talvez irmãos estão aqui mais desanimados na fé. Outros que ainda não têm convicção de salvação em suas vidas. Outros que se sentem acovardados ao Senhor e tentados a largar o caminho da salvação. Outros que têm caído tanto, Senhor, nessa lida. Eu peço em favor dos meus irmãos, que o Senhor vos fortaleça em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai, quando nós abandonamos a linha de batalha e entramos em outras fileiras de lutas que não nos competem e deixamos desguarnecidos, ó Pai, desprotegidos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queremos sentir a alegria de lutar de novo pela fé evangélica, Senhor Deus. Queremos sentir a alegria, ó Pai, de sermos protetores do nosso irmão, conservemos a unidade da fé, no vínculo da paz, em nome de Jesus. Ó Altíssimo, nós queremos viver como cidadão dos céus nessa terra, viver como alguém que não pertence mais a esse mundo. Ajuda-nos, ó Deus amado,
Faça com que também possamos, sobretudo, andar e viver de forma digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cantemos.